Olá, meus amados, bom dia, que Deus abençoe você. Hoje estamos aqui para mais uma devocional, uma oração da manhã. E eu quero começar perguntando a você sobre os porquês da vida. Você tem compreendido o que tem acontecido à sua volta? Você consegue compreender e interpretar por que você passa por tantas situações? Por que as coisas acontecem? Por que elas levantam assim do nada, elas surgem e vão te oprimindo, te colocando no canto, e você não entende o porquê, não entende o momento, não sabe qual foi o motivo que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Pois bem, nessa devocional hoje eu quero falar um pouquinho com você. E quero falar para você que vai valer a pena. Aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, está escrito assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós ficamos perguntando o porquê da vida. Nós não entendemos algumas coisas boas, ruins, que surgem diante de nós. E o primeiro passo que nós precisamos dar é entender a forma que Deus trabalha, a forma que Deus atua na nossa vida. E precisamos também transferir o que acontece no campo do sofrimento para o campo do plano de Deus. A vida ela é formada de um campo material, natural, que nós convivemos com ele todos os dias. E nós esquecemos de olhar para o lado espiritual das coisas, interpretar biblicamente o porquê que tudo tem acontecido. Por que o Senhor tem deixado, por que o Senhor tem aceitado, consentido que a vida se torne assim como é. Uma forma de compreender o que está acontecendo na nossa vida é entender que Deus está no controle. Porque nós, meus amados, temos muitos confrontos internos dentro de nós, muitos pensamentos que não têm respostas. Nós temos muitos entendimentos que são produtos da nossa própria consciência natural. E nós queremos prosseguir a vida com os nossos pensamentos normais. E não deixamos que a nossa mente se entregue à espiritualidade para compreender a vontade de Deus. Olha, a lógica humana é diferente do querer de Deus. Se formos tocar nossa vida pela lógica humana, nós não vamos compreender. Mas o querer de Deus, sim, o querer de Deus, ele é autêntico e ele é eterno. Então nós precisamos sair desse tempo, desse plano de lógica e entrar para o plano da fé. Eu não entendo, muitas pessoas ficam dizendo, olha, eu não entendo o que está confiando, o que está acontecendo, eu não entendo por que eu estou passando por essa enfermidade. Mas ao mesmo tempo que nós falamos assim, perguntamos essas coisas, nós precisamos dizer, porém eu confio, porém eu acredito que Deus está no controle da minha vida. E alguma coisa o Senhor tem para mim. Nós não nascemos para controlar as pessoas. Nós não nascemos para controlar as coisas. E esse é o grande erro que nós cometemos. Querer controlar tudo. Achar que somos potencializados para isso. E que tudo tem que ficar na palma de nossa mão. Na verdade, o que nós temos que fazer é lançar sobre Deus, sobre o Senhor, o controle da nossa vida. Porque o Senhor, ele tem coisas grandes, ele tem coisas boas. Às vezes ele permite que aconteçam as coisas na nossa vida para nos trazer crescimento, amadurecimento, para nos ensinar uma lição. Olha, a Bíblia fala da vida de um homem chamado José, que ele foi lançado num poço pelos seus irmãos. Ali foi gerado um trauma familiar muito grande. Mas o tempo passou e lá na frente ele descobriu que foi através daquela ação que ele se tornou o governador da maior nação daquele tempo. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos.
Não fique agitada, não fique agitado pensando em tantas coisas, achando que a sua vida está tomando um rumo decadente, que as coisas vão acontecer para o seu mal, que tudo vai dar errado. Não, não, vai dar certo sim, sabe por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Lá no livro do profeta Jeremias, o profeta, Deus usando o profeta, ele diz: eu sei o plano que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal. Deus está escrevendo sua história, meu amado. Não é porque você está passando por uma crise nesse momento, não é porque você está enfrentando uma batalha na vida, que você é um perdedor, um fracassado, não. Lá na frente você vai ver que Deus permitiu que coisas acontecessem na sua vida para te abençoar. E Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, e Lázaro adoeceu. E na hora que veio aquela doença, suas irmãs ficaram agoniadas e já disseram para uma pessoa buscar Jesus e dizer assim para ele: olha, o teu amigo está muito mal, está doente. E quando essa notícia chegou lá, o emissário chegou ali para dizer a Jesus sobre a doença do seu amigo Lázaro, o Senhor Jesus disse assim: olha, avisa lá que essa doença não é para a morte. Nem tudo vai causar morte na nossa vida. Existe deserto que nós precisamos passar. Existem situações que nós precisamos enfrentar. Mas uma coisa é certa, precisamos saber que Deus tem o melhor para nós e que no final de tudo a vida vai valer a pena. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Você que todos os dias tem estado aqui no nosso canal. E eu quero pedir uma coisa para você, olha, essa palavra precisa chegar ao coração de outras pessoas. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, para salvar e para libertar. Então eu quero pedir para você compartilhar essa mensagem e envia para as pessoas, porque você vai estar me ajudando a divulgar a palavra de Deus. E também deixe aí o seu like, se inscreva no canal, para que o canal seja fortalecido. Que o Senhor te abençoe. Olha, eu vou orar por você agora, nós vamos consagrar nossa vida a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante do Senhor os porquês da vida. Quero colocar diante do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que estamos passando e estamos vivendo. Pai, não permita que o mal permaneça, se estabeleça na nossa vida, mas nos dê a vitória, nos dê a alegria. Nos ajude a caminhar e a vencer, Senhor. Nos ajude a superar todos os traumas da vida. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer os obstáculos. E eles são muitos, são grandes, são altos, são fortes. Mas o que me fortalece e me acalma é que o Senhor é maior. Então fica conosco, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, meu Pai. Eu consagro a nossa vida ao Senhor nessa manhã. E te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Amanhã estaremos de volta. Às 5 horas da manhã já tem vídeo aqui no canal. Um forte abraço. Fique na paz.